Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos para mais um episódio do nosso podcast Menstruar, Gozar e Parir. E parir! E parir! A gente tem que mudar nossa entradinha já, né, amiga? Né? Versão nova de 2022. 2022. Ó, a Gabi está lá, ó. Mudar. Gabi, já vamos fazer isso hoje, Gabi. Bom, a gente tá aqui para mais um episódio e a gente quer aproveitar muito a doutora Karime Nadaf Scherini, que é pneumologista, professora da Universidade Federal, membro da Sociedade Brasileira de Doenças Raras. Então, a gente queria muito falar de um assunto que também está aí na moda. É moda. É bem moda. Eu e a Alessandra, a gente moda. foi pra São Paulo, todo mundo... Parecia que a gente era duas velhas, né? E vamos falar um pouquinho sobre tabagismo, mas a gente queria tocar num assunto que a gente tem visto muito, principalmente na galera jovem, que é o uso do vapor, né? Que é um cigarro eletrônico aí, que é popularmente, né, disseminado com diferentes sabores, melancia, morango. E a população acredita que isso traga menos mal que o tabaco normal, né, convencional. Então, outra coisa também é o... Como que é o nome? Narguile, que tem, né, é só reunir amigos que... A galera gosta de fumar o narguilé, então a gente vai falar um pouquinho o quanto isso faz mal para a saúde. Principalmente na saúde da mulher, o quanto o tabagismo influencia na mulher. A gente sempre, hoje em dia, bem falado sobre o anticoncepcional em relação a aumento de risco de trombose. E a gente tem uma população cada vez mais jovem de mulheres que fazem uso de... cigarros eletrônicos e outros, né? Enfim, então vamos lá, Karime, que a gente adorou você semana passada e a fez gente maior já sucesso. trouxe você pra cá. E falar nisso, quem não escutou o podcast anterior, volta lá e escuta, né? O podcast sobre gripe e Covid, que tá bombando, né? Super comentado e tem explicações muito legais lá. Eu agradeço mais uma vez a participação, né? Elas me laçaram mesmo, é bem difícil, assim. Tô estreando meu pedaço podcast com elas. Demais, amiga, tá demais. Eu só quero ver nesse Instagram da Impé falar assim, gente, eu participei do podcast Menstruar, Gozar e Parir. Já a gente faz ela fazer dancinha no TikTok. E a gente vem, então, conversar hoje sobre hábito, né? Tabagismo, né? A primeira coisa, assim, eu acho que tá super cool fumar vapor, né? E as pessoas não sabem o tanto que isso faz mal. Há pouco a gente teve um cantor sertanejo aí super famoso conversando sobre vapor, porque ele teve um processo inflamatório pulmonar, aquele tão temido vidro fosco que a gente tem da Covid, ele vira tão temido também no tipo de inflamação que um vapor pode trazer para o pulmão. Então, assim, vamos contar a história, né? Como é que o vapor começou e como é que ele se difundiu de forma tão rápida, assim, ganhando uma certa chancela de dizer que ele não faz tão mal, é só ali do final de semana. Às vezes ele veio como um controle de dano, né? Justamente. E inicialmente foi isso mesmo, Matheus. Ele foi um controle de dano, principalmente utilizado na Inglaterra. Eles têm um hábito com o tabaco maior aqui que o nosso. Graças a Deus, nos últimos anos, com todas as medidas anti-tabagismo que o governo tomou, a gente vem reduzindo bastante o tabagismo no Brasil. Muita luta de sociedade, de profissionais empenhados também da área. E na Europa, eles tentar controlar o dano, ofertando o vapor para a população, né? Sem muito conhecer o que o vapor traria, né? E isso aconteceu, e aí começaram a ter agravos seríssimos de saúde. Porque, veja, no vapor é uma fumaça quente. Sabe quando pega fogo, que a gente fica morrendo de medo se o paciente queimou o pulmão? É uma loucura. O paciente inalou fumaça, fumaça é quente. Então, a fumaça quente de uma queimada faz lesão termogênica dentro do pulmão, dentro da traqueia, dentro dos brônquios, queima. O que você está fazendo com o vapor? Você está colocando fumaça quente dentro do pulmão, né? Faz a combustão de todo aquele líquido que tem dentro e isso esquenta a via aérea. Então, o primeiro tipo de lesão que a gente pode ter é a lesão térmica na fumaça do vapor, na via aérea. E a composição dele é, assim, estarrecedora.
Então, existem várias substâncias que são pré-cancerígenas, níquel, formaldeído e outras demais medicações de uso corriqueiro nosso, via oral, também acharam dentro do vapor. Então, antibióticos, carbamazepina, que é um anticonvulsivante. Então, além do sabor delicioso, ele vem com todo esse pacote embalado dentro, né? Escondido para você, escondido. né? Substâncias pré-cancerígenas, vários tipos de medicamento, vários tipos de substâncias que fazem oficialmente mal à saúde. O formol é uma dessas substâncias. E embalados ali com um cheirinho gostoso e um sabor bom. Né? E eles ofertaram isso para a população e no decorrer dessa oferta da troca do cigarro pelo cigarro eletrônico começaram os agravos de saúde. Então, a gente tem a lesão termogênica e a gente tem a lesão inflamatória. Esse monte de gás que a gente está inalando depois da combustão ali do vapor, ele faz inflamação direta no parênquima pulmonar. Então, a gente começou a ter lesões importantes, inclusive com necessidade de transplante pulmonar na Europa. Então, assim, a gente não tá brincando. Nossa. É algo extremamente sério. E aí, você imagina, um jovem, e isso virou um problema governamental. Porque você ofertou uma coisa para um jovem, que é tabagista, ele começou a utilizar por incentivo do governo, tentando reduzir dano, e ele simplesmente perdeu o pulmão dele. Está na fila do transplante, vai ter que tomar medicação para evitar a rejeição de um pulmão novo o restante da vida dele. Fora o risco de um procedimento cirúrgico desse. Então, assim, a gente não chancela a utilização do vapor. Nenhuma sociedade, a gente precisa deixar isso claro. Depois que eles viram o dano que o vapor trouxe, isso foi corrigido a nível nacional. Tá? E o mundo inteiro abraçou a causa e entendeu que isso não é uma medida de saúde pública. E sim, é uma substância extremamente nociva para a saúde e para os pulmões. E engraçado, né? Eu tenho 31 anos. Eu sou da geração que foi pra balada com cigarro e ao mesmo tempo uma geração que já era proibitivo fumar cigarro em locais fechados. E hoje, com o vapor, você usa em lugar fechado. Sim. Como se não fosse proibido, como se não fosse um vício, né? Sim. Isso. E aí, por exemplo, o cigarro... Isso é uma pergunta que eu tenho. Eu consigo admitir. Não sei isso. Tô te perguntando mesmo. O cigarro de nicotina, quando você fuma e você é acompanhante daquela pessoa fumante, você é considerado tabagista passivo. E o vapor, aquela fumaça que... Porque você... Você inala ela. E a pessoa passiva... Assopra, né? Ela sopra igual um cigarro, né? Ela... É considerado também aquele Sim, você tá inalando. Assim, eu costumo brincar que a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente coloca o nariz da gente. Porque como ele tem uma comunicação extremamente aberta com o pulmão, direta, né, e aberta, aquilo que a gente inala pode ter lesão inflamatória direta no pulmão. O que é isso? A gente vê, por exemplo, o uso de cocaína, pacientes que cheiram cocaína, e em um determinado momento, ou a primeira vez que ele vai, ou devido após várias exposições ele pode inalar em algum momento uma quantidade ou uma droga que seja ainda menos pura do que aquilo que ele vinha, e ele faz um quadro inflamatório pulmonar com lesão do alvéolo difusa. Então, você vai ver um vidro fosco, que é o temido da Covid, no pulmão inteiro. Esse paciente, às vezes, evolui para necessidade de intubação, então ele vai ficar no ventilador, vai precisar de altas doses de corticoide, de medicação que vão baixar a imunidade dele, para fazer com que o pulmão responda a esse processo inflamatório por agressão. Então, assim, o que você está cheirando, o que o outro está baforando na sua cara, isso está indo para você, isso está indo para o seu pulmão também. Entendi. Então, por que hoje hoje não se pode fumar em lugar fechado, Sim. Você não entra com cigarro. Por que o vapor pode? Porque ainda não é regulamentado. Ainda não é regulamentado, assim, não houve... Veja, o vapor ainda ganhou um espaço na nossa vida que foi um momento extremamente oportuno que ele entrou, no meio da Covid. Então, assim, ele começou ainda a popularizar mais nesse último ano, onde a vacina entrou, a gente começou a aglomerar mais, começou a liberar de volta festas e tudo mais. Isso virou meio que o elo social, assim como o narguilé é. 60, em tempo de Covid, o narguilé foi
deixado um pouco mais de lado e aí entrou o vapor. Por quê? Que é Você vai passando de boca em boca. O vapor não. O vapor é seu, né? Teoricamente, né? Então, no meio de uma pandemia inteira, infelizmente, os órgãos regulatórios não estão olhando da forma que deveriam para o vapor. Isso está fazendo com que ele avance, com que ele seja cada vez mais popularizado, cada vez mais copiado, porque a gente tem os vapors que verdadeiros foram verdadeiros e tem os falsos, que são feitos por indústrias que não têm a mesma deferência, teoricamente, com relação aos produtos originais. Então, você vê coisa Nem sabe mais que tem, né? mal feita ainda. Você não sabe, você não consegue saber o que tem dentro. Então, o que eles estão fazendo? Isso que eu contei são algumas substâncias nos principais. Se você pegar um cigarro que é comercializado, às vezes no camelô, que a gente não sabe de onde ele veio realmente, na boca da balada, ele deve ter mais substâncias nocivas ainda do que esse outro que teoricamente é um pouco mais chancelado. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. É e assim, muito sério. a gente precisa de medidas de saúde pública com relação a justamente impor uma lei que já existe e estender isso pro vapor. Estender isso pro narguilé, que também é extremamente nocivo pra parte pulmonar. Eu acho que o narguilé é mais quente. É mais quente. Sim. Tá aquela pedra. E assim, existe um site que é muito interessante, isso mais para quem é da área de saúde, que chama Pneumotox. Lá você entra e você coloca todas as substâncias que podem fazer lesão pulmonar. Para você ter uma ideia, o tanto que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente cheira, a gente não recomenda como pneumologista nem travesseiro de pena de ganso. Ai, eu adoro. Porque a película orgânica que tem entre as penas das aves pode causar o mesmo tipo de inflamação pulmonar. É verdade. E aí você pode, sim, evoluir com fibrose, evoluir com uma inflamação aguda. Nossa, E a mesma coisa. Meu Deus, né? todo mundo olhando os seus travesseiros. Todo mundo olhando seus travesseiros. Nossa, eu já Vou quero comprar o da NASA. da NASA. Eu já quero entrar nesse site, né? Porque deve ter várias coisas do nosso Tem dia a várias dia. coisas do nosso dia a dia. A gente tem de medicação a tudo isso que a gente inala. Fumaça é uma coisa que a gente não deveria inalar. Eu acho interessante, tem um churrasquinho que eu adoro vir ali, e toda vez que eu vejo o churrasqueiro, ele tá com a máscara bem aqui embaixo do pescoço. Fora a época de Covid, eu brigava muito com ele. Porque a gente precisa ter esse tipo de EPI. Porque nem a fumaça do churrasquinho a gente deve ficar exposto a nossa vida inteira. Fogão a lenha, a mesma coisa. Sim, A combustão do fogão a lenha é um dos fatores de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso enfisema, né? Nunca fumei. Nunca fumei, mas ficou exposto lá ao fogão a lenha. A mesma coisa o cigarro, né? Se a gente pensar um cigarro, Matheus, são 4.000 e tantas substâncias. 70 e tantos são pró-cancerígenas. Então, assim, todo dia que você acende... com medo da vacina. E a galera com medo da vacina. E aí tá fumando vapor e tá, né, ferrando o pulmão, fazendo vidro fosco. Não dá pra entender. Mas sério, eu não sabia que era tão grave assim. É grave. E a gente tava vindo numa decrescente de pessoas, porque eu não me lembro, que eu sou nova, mas de estudar, de ela entender joga isso na nossa a cara, história. Karime, toda hora. Esfrega na nossa todo cara. mundo tem a mesma idade. Mas eu tô falando assim, porque eu sou uma pessoa que tem a memória... Eu digo que eu tenho uma memória muito boa, eu consigo me lembrar muito das coisas. E eu lembro que tinha propaganda da Marlboro. E eu eu era uma criança na época, mas era cool também fumar entre os jovens daquela época dos anos 80. Eu acho que até menos, anos 80, 70, ali. Era cool fumar. E aí, depois de todas as fotos, o que a gente via que o cigarro fazia, as pessoas foram descontinuando isso. Aí vieram as proibições de fumar em balada, em lugar fechado, nanã. E aí a gente tem uma decrescente de pessoas que aderiam ao tabagismo. E aí agora, por ser cheirosinho, por ser gostosinho, por estar ali na porta da balada a um preço baixo... E aí começou a aumentar de novo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê com controle de danos em situações especiais. Nem tô falando do vapor existe, o que é controle de dano, mas para você que não tem problema nenhum, acho que não opte por usar.
E eu acho legal também uma orientação para os pais, né? Porque tem muito adolescente, Sim. menor de idade, fumando vapor como se não fizesse mal nenhum. Então, Mas acho é que isso os que é pais... falado, é isso que os adolescentes falam pros Sim. pais. Não é então... nada, é só uma... Mas só porque faço tem isso muitos final de pais que semana. não sabem o mal que Sim, faz. pois Então, eu é. acho que essa é a intenção do nosso podcast hoje, é pros pais também. E tá cada vez mais Ficarem comum na nossa alerta. anamnese ali, a paciente vem por uma rotina ginecológica, a gente pergunta sobre os hábitos de vida, né? Você fuma, bebe? Hoje já pergunta assim, você fuma alguma fumaça? Não, porque às vezes você pergunta se fuma, ela acha que é só o, é o só cigarro. cigarro. É. É. Agora, Algumas vou ter já que perguntar, você falam. fuma cigarro eletrônico, né? É, Você eu fuma narguilha? Eu falo, eu pergunto assim, nenhum tipo, inala nenhum tipo de fumaça? Não. Tá bem. Bom, acho que é legal a gente finalizar nosso podcast de hoje falando um pouquinho sobre o quanto é difícil também largar vícios, né? Assim, a gente sabe que às vezes quando a pessoa entende o problema e entende o risco e ela quer parar, às vezes ela não consegue, pela ansiedade, enfim, pelo hábito que ela criou. Então, e a gente sabe que existe tratamento para vício. De cigarro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como a pessoa que quer parar, o que ela tem que fazer, quem ela tem que procurar, e que existem medidas para ela parar o cigarro e que às vezes ela precisa de ajuda, né? Procure Karime. Eu tenho muitos colegas também que podem ajudar, claro, eu estou à disposição. Mas o que é interessante, né? O mais difícil com relação a uma droga é o hábito de tê-la na nossa vida, né? O hábito, ele mora num local cerebral que é extremamente primitivo. Então, a partir do momento que, além do potencial, a dependência química daquela droga que acontece no cigarro, a única substância, por exemplo, que traz dependência química no cigarro é a nicotina, o restante das 4.000 e tantas substâncias são só para detonar o nosso pulmão, potencial cancerígeno, mas essa droga, a nível cerebral, ela faz todo um efeito de bem-estar depois que você utiliza ela, né? Isso para tudo. E no meio de toda essa cambança aí de gás, tem um monte de coisa que traz prazer pra gente. De forma positiva, ela ativa o nosso sistema nervoso central, primeiro, para a gente sentir falta, quando a gente fica muito tempo sem usar, e segundo, traz bem-estar depois que você a utiliza. E no meio da dependência química vem a dependência habitual. É hábito tomar um café e acender o cigarro. É hábito eu tomar uma cerveja e acender o cigarro. É hábito eu estar todo final de semana com os meus amigos e usar o vape. E esse hábito, se ele vem trazendo para o dia a dia, para toda hora, fica muito mais difícil da gente tirar da nossa vida. A gente, às vezes, encara deixar o hábito de utilizar qualquer tipo de cigarro como um luto na família. A gente encara assim. A gente tem a psicologia junto com a gente para trabalhar com esse paciente, porque às vezes é um companheiro de 40 anos, que ele está ali do teu lado a todo momento, num momento feliz e num momento triste, para te abraçar, né? Ele vai trazer prazer se você estiver triste, ele vai te trazer tranquilidade se você estiver desesperado. Então, a gente realmente precisa encarar com uma equipe multidisciplinar a cessação do tabagismo. Primeira coisa para um paciente, ele tem que estar muito disposto. Porque o que a gente faz nos tratamentos? A gente consegue bloquear a ação química da nicotina a nível cerebral. Isso é o que a gente faz. Agora, o habitual do paciente, isso é só o paciente que dá conta de resolver. Então, assim, não adianta a gente se sabotar. É aquele que quer emagrecer, o gordinho que quer emagrecer, e à noite ele vai lá, faz um furo embaixo do leite condensado e toma o leite condensado escondido. Então, assim, eu preciso querer passar por aquele momento. Eu preciso querer deixar aquilo que é muito habitual na minha vida. A gente vê, às vezes, meninas, paciente de Alzheimer, que ele vem avançando e a gente vai perdendo a memória, e em determinado momento da vida dele, ele tá lá fazendo o movimento, já largou o tabagismo há 300 anos atrás, há 30 anos atrás, ele tá lá fazendo sozinho o movimento de fumar. De tão primitivo que o hábito de fumar é pra gente na vida dele. Então, assim, ele precisa estar disposto. A equipe multidisciplinar com terapia de grupo auxilia, a psicologia auxilia com terapia individual, porque você vai encarar
Que muitas vezes também por ansiedade você Sim. começa. Sim, E por ansiedade você não para. Não para. E o que a gente tem, então? A gente tem o psiquiatra para nos auxiliar, o psicólogo, o pneumologista, o clínico. A gente tem drogas justamente para bloquear a ação da nicotina. A gente tem o adesivo de reposição de nicotina, a gente tem a goma, né? Tem o chiclete de nicotina. Como é que isso funciona? Então, a gente, ou por medicação, ou de forma tópica, pele e boca, a gente repõe a nicotina, ela vai lá a nível cerebral e ocupa o lugar que a nicotina do cigarro ocuparia. Então, se ocupa, preenche, perde a graça fumar, porque não tem aonde aquela nicotina ligar. Isso tanto para medicação oral como para a reposição em si da nicotina. A gente tem a bupropiona, que é uma medicação oral que é um antidepressivo, que reduz a ansiedade e que ela liga exatamente nesses receptores onde a nicotina se ligava. E aí você começa a utilizar a medicação oral. Você precisa começar a reduzir e precisa marcar um dia, depois do 10º dia, onde você já tem todos os receptores preenchidos. O cigarro de nicotina chega a ser um estimulante, né? Sim, é um super estimulante. Por isso que ele anda junto com outros estimulantes. Por isso que o paciente tem a tendência a tomar café e fumar. Então, às vezes... Fumar e beber. Fumar, beber, uísque e energético. É isso aí. É uma combinação explosiva, na verdade, para esse paciente, né? Então, a gente desacelerar ele, reduzir a ansiedade com medicação. A gente tinha uma medicação que era muito boa, que é a vareniclina, o Champix. Agora, no meio da pandemia, ele acabou sendo retirado do mercado. A gente ainda não entendeu muito bem o motivo dessa retirada no mercado, mas isso aconteceu. Mas foi uma medicação que nos ajudou muito a auxiliar os pacientes a deixar de fumar. Você estava explicando que no 10º dia, isso. Aí o paciente tem que Todas parar, né? Todas essas medicações orais, eu costumo de falar para o paciente que ele não pode ser tiro de cavalo paraguaio. Não adianta ele começar a tomar e já parar. Como são substâncias que precisam coaptar chave e fechadura ali nos neuroreceptores ali cerebrais, a gente precisa dar um tempo de estar tudo preenchido. Então, a partir do momento que geralmente é após o 10º dia, os transmissores já estão todos alocados com medicação, e aí realmente fumar, a nicotina não vai ter onde grudar. Então, realmente perde a graça, assim. Não tem mais aquele prazer, o frescor do tabagismo e nem o desespero de ficar sem ele. É isso que você traz com adesivo, com medicação, é isso que você vai trazer de segurança para o paciente. Doutora, mas se eu não vou ter vontade nenhuma, é o que a gente chama de microfissura. Ela vai durar de 2 a 5 minutos quando você está com a região do locus da nicotina bloqueado. Se ele mudar o foco cerebral dele, se ele levantar, tomar um copo de água gelada, se ele pensar em outra coisa, se ele fizer outra atividade, ele vai esquecer dessa microfissura que sobra. E aí, o que ele vai ter que cuidar mesmo é da parte habitual do cigarro na vida dele. Não é fácil, mas vocês conseguem, gente. É isso Vocês aí. têm que entender que... É muito acolhimento. E, é muito acolhimento. Faz toda a diferença. E acho que da nossa área também, né? Assim, quando a gente pega uma grávida tabagista, né? Como é difícil ela conseguir parar. E é engraçado que muitas vezes pelo bebê, elas dão esse start, assim. Elas viram a chave, sabe? Olha que legal. O marido nasceu acho que 7 de janeiro. Aí ele era fumante, aí pela bebezinha ele prometeu que não ia mais fumar. Sim, muitos pais, né, deixam de fumar. Aí foi parto normal, ele tava, ai meu Deus, se eu tivesse fumando, tava fumando uns 15 cigarros. Eu falei, não, calma. Muda o foco, né? Muda o Agora, foco. quando o paciente quiser fumar, muda o foco, vai fazer outra coisa. Pensa na bebê. E só pra deixar mais claro ainda de tanto mal que o cigarro pode fazer, o cigarro é responsável pelo aumento do risco de câncer em vários lugares do corpo. Na mulher, especificamente, aumenta o risco de câncer de mama, câncer de ovário e, inclusive, câncer de endométrio. Fora na população geral, aumenta o risco de câncer de pulmão, laringe, esôfago, boca, língua, esôfago, lábio. gástrico, lábio, todos esses. ósseo. Todos, Tudo, na verdade, né? Existem substâncias Cancerígenas, né? cancerígenas no cigarro. E é muito interessante que tem muito paciente que fala assim, doutor, eu fumo há 50 anos e não tenho doença pulmonar. Nem todos os pacientes vão ter doença pulmonar, mas às vezes vão ser premiados com câncer, ou eles vão ser premiados com que a maior incidência do tabagismo é justamente nas doenças cardiovasculares, né? Então, você não vai ter enfisema pulmonar, mas você vai morrer em decorrência de um infarto, de um AVC,
tua perna, você vai ter oclusão Trombose. na perna, você vai ter trombose. Então, assim, todo mundo morre de medo do anticoncepcional, mas todo mundo esquece que o cigarro é um grande fator de risco para trombose. E é isso que me preocupa, porque as mulheres estão aumentando a entrada hábito de do novo tabagismo. do tabagismo. É isso aí. Ok, vamos colocar a Jill, gente. Então é isso, Karime, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu acho que você tem que montar um podcast, porque você fala super bem, né, Gabs? Fica a dica aí, amiga. Vou te introduzir nesse mundo aí da informação. Mas muito obrigada e até a próxima, né? E, Karime, fala de novo onde que as pessoas podem te achar, seu arrobinha da sua clínica, que tem um nome lindo. É isso aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez. As meninas me laçaram mais uma vez. Mas eu agradeço. Acho que a gente precisa trazer informação de qualidade. E é isso que a gente está fazendo aqui. O mais interessante é que é super descontraído, porque é um papo de amiga, né? Mas Só faltou um vinho aqui. Só né? faltou... E nada de cigarro. Isso aqui é um Nada de ambiente cigarro. livre Não, aqui de ninguém fuma. fumaça. É isso aí. Livre de fumaça. A partir do mês que vem, eu vou estar no nosso serviço novo, meu e da minha sócia, que é infectologista, que é a Imper Clínica, no edifício Advança de sala 510. Eu quero ser convidada para inauguração, tá? Vou convidar todo mundo. É isso aí. @Imper Clínica. Isso aí. Gente, obrigada e até semana que vem. Um beijo! Tchau, obrigada.